Ele traz para a gente a utilização das grandezas, traz para a gente a prática dos vetores. O exercício de número 1 diz o seguinte: um barco deseja fazer a travessia de um rio seguindo a menor distância possível, conforme representado na figura a seguir. Sendo a velocidade do barco 2,4 metros por segundo e a velocidade da correnteza 1,2 metros por segundo, e a velocidade do barco em relação à terra, ou seja, a atravessar, não foi informada. Quanto vale o ângulo entre os vetores VA e VC? Cuidado! O vetor BA e o vetor BC não formam ângulo aqui. A correnteza desce aqui. Ó. Aqui é 40 graus. Eu tenho que descobrir o que está aqui e somá-lo. Vamos colocar os valores aqui. Esse aqui vale 2,4. Quais são os valores que ele deu para a gente aqui? 2,4 e 1,2, não foi? 2,4 e 1,2. Vamos pensar aqui. Se eu tenho um triângulo retângulo 2,4 e 1,2, aqui eu vou ter minha hipotenusa e aqui eu vou ter o cateto. Dá para você visualizar que 1,2 é a metade de 2,4? Metade. Quando eu coloco o cateto oposto sobre hipotenusa, que esse aqui é o cateto oposto, esse aqui é a hipotenusa, o ângulo reto está aqui, esse aqui é a hipotenusa, lá é o cateto oposto, essa função geométrica aqui é a função seno. Qual é o ângulo que o seno é meio? O ângulo que o seno é meio é 30 graus. 30 graus. Aqui vai ser 30 com 90, 120, aqui vai ser 60. O autor tenta pegar você de todo jeito. Ele colocou o 30 aqui, colocou o 60 aqui. Na verdade, nem é 30 e nem é 60. O ângulo que você busca é esse aqui. Vai ser 30 mais 90. O seu ângulo é 120 graus. E a sua resposta é a letra D. Muito bonita essa questão. A questão de número 2, eu sugiro a você usar uma régua para você ter melhor noção, mas eu não vou fazê-lo aqui. Aqui eu tenho os vetores AB mais BE mais CA, ver o que vai resultar. Vamos usar a regra dos polígonos, aquela que nós colocamos no final, na extremidade de cada vetor, a origem do outro. Aqui, ó. Aqui é o AB. Somado com BE. O BE vem aqui. Tá? O AB e BE. Bem, aqui eu vou descer até um pouco mais, porque eu tenho que deixar semelhante ao que está aqui. Esse aqui seria o nosso vetor, tá? Ele está aqui. Aqui está ele. E o outro vetor que eu tenho é o CA. CA, ele está aqui, ó, inclinado. Ó, vai ser aqui. Você está vendo aqui o CA? Pois bem, então está aqui ele. Aqui é o meu resultante da soma desses dois, ó. Isso aqui é AB mais BE. E aqui é o CA. Eu vou procurar um vetor que se assemelhe a esse aqui. O vetor que se assemelha nesse desenho a esta estrutura, na questão de número 2, é o vetor CE. Ó. Esse vetor e esse aqui. Tá? A nossa resposta seria a letra D. Na questão de número 3, ele nos dá várias situações e pergunta, dentre os vetores abaixo, quais os pares que são o mesmo modo resultante. Aqui, ó, todo mundo aqui, ó, 2, 2. Aqui, como é triângulo retângulo, o resultante do 1 vai ser raiz quadrada, ó, de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz de 8, ou simplesmente 2 raiz de 2. Vamos ver o vetor 2. O vetor 2 vai ser dois sentidos, dois vetores no mesmo sentido, vai somar. 2 mais 2, 4. O vetor 3, eu vou ter que usar a lei dos cossenos. Vai ficar assim, ó. Resultante ao quadrado vai ser igual. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vetor 1 ao quadrado, mais vetor 2 ao quadrado, mais duas vezes o vetor 1, vezes o vetor 2, vezes o cosseno de 120. Cosseno de 120, amigos, é menos meio.
Se não for dado, você tem que saber. Menos meio. Vai lá na trigonometria, no ciclo trigonométrico. Resultante ao quadrado vai ser igual a 16 mais 16. Aqui eu vou cancelar este 2 com este 2. 4 vezes 4, 16. Mais vezes menos, menos. Resultante ao quadrado, você vai cancelar esse 16 positivo com negativo, vai ficar 16. Raiz quadrada de 16, amigos, 4. Então, o vetor de número 3 vale 4. Tá? Quem mais que nós temos aqui? O vetor 4. Não preciso fazer o cálculo do vetor 4. O vetor 4 vai dar quanto aqui? 2 raiz de 2. Porque aqui, mesma coisa lá do triângulo retângulo, estão lembrados? Que a gente utilizou aquela estrutura para a gente poder trabalhar. Tá? 2 raiz de 2. Vou usar o mesmo cálculo. Só que tem um detalhe muito importante. Aqui a resultante é na ascendente. A resultante aqui é na descendente. Ou seja, não vai achar que o vetor 1 e o vetor 4 são iguais. Não são. Esse aqui é na ascendente, esse aqui é no descendente. Isso aqui é muito importante. E o vetor 5 faríamos também lei dos cossenos. O espaço meu aqui é pequeno. O espaço aqui é reduzido, você vai ter que fazer a lei dos cossenos. Eu vou tomar um espaço aqui do meu colega aqui do lado, ele não vai se importar. Vai ficar assim, ó, resultante ao quadrado vai ser 1, 2, 3, 4, 5. 5 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 2 vezes 5 vezes 2 vezes o cosseno de 60. O cosseno de 60 é meio, amigos. Essa resultante vai ser raiz quadrada de 25 mais 4. 5 vezes 2, 10. Mais 10. Isso aqui vai nos dar a raiz quadrada de 39. Bem, aqui estão os 5, ó. Os 5 pares. Quais seriam os pares que são idênticos, incluindo o módulo resultante? Para saber as direções e tudo. Seria o 2 com quem? O 2 com 3. 2 e 3. Tudo bem? Aqui na questão de número 4, nós temos uma situação que traz os vetores com as respectivas posições. Você deve estar lembrando de matrizes, né? Ó, I de linha, J de coluna. Pois é. Esses vetores possuem coordenadas. Um plano cartesiano, por exemplo, olha, esse vetor aqui está na segunda posição do eixo X, está na segunda posição do Y. E ele quer saber qual é o vetor resultante somando todo mundo. Então, o que é que eu teria que fazer? D1, D2, D3, D4. Eu vou ter que somar a posição de todo mundo. O que é que a gente faz aqui? A gente procura, por exemplo, o D1. Como é que eu vou fazer? 2, 2. Então, vai ficar 2I mais 2J. O D2, como é que ele está aqui? Ele está menos 1 no X e 2 no Y. Então, vai ficar menos 1Y mais 2J. O D3, onde é que está o D3? O D3 está no 0 no I e no menos 2, concorda? Está aqui, ó. Vai ficar como? 0I menos 2J. E o D4, que está por último, cadê o D4? Está aqui em cima, ó. Ele está em 3 no X, e consequentemente o 0 é Y. Vai ficar 3I mais 0J. I de linha e J de coluna, lá das matrizes. Quando você somar essa galera, 2 e 3, 5, menos 1, 4. Vai ficar 4I. 2 mais 2, 4. 4 menos 2, 2. Mais 2J. Essa seria a nossa resposta, nosso deslocamento resultante. 4I mais 2J, letra D. Na questão 5, ele fala de um pássaro que estava parado num galho de uma árvore e deslocou 30 metros para a direita. E em seguida 40 para a esquerda. A pergunta é, o módulo vetor diferença dos deslocamentos realizados pelo pássaro é igual a... Bem, amigos, o detalhe que a gente tem que lembrar aqui é que esses vetores que são sentidos opostos, muito cuidado para não querer fazer 40 menos 30. Aqui o que ele deslocou, quanto que ele andou.
ele andou 30 metros com um e ele andou 40 metros com o outro. Então aqui, na verdade, o deslocamento dele foi 30 mais 40. 70. A nossa resposta seria a letra E. A questão de número 6, ele traz os vetores A e B representados aqui, ó, 4i menos i mais j, lembrando, o i é na linha, o j na coluna. Aí ele pede para que a gente faça o vetor resultante. Bom, vamos somá-los, né? 4i com menos 1i. E aqui, 3j com mais 1j. Aqui vai ficar 3i mais 4j. Esse aqui é o meu vetor resultante. Agora, do módulo da força, você aplica Pitágoras. Pega os valores numéricos que aqui estão e aplica Pitágoras. Você faz assim, ó, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Vamos ficar com a raiz quadrada de 25. Isso aqui vai dar 5. Tudo bem? Nas alternativas que eu não coloquei aqui, você vai encontrar a letra D. E as questões de número 7 e 8, teóricas. Um carro partindo do repouso, deslocando-se em trecho A, de modo que sua velocidade aumenta linearmente. A velocidade aumenta linearmente. Tá. Com o tempo até atingir 60. Então é um movimento uniformemente variado. Após algum tempo, em um trecho B, o motorista aciona os freios. Opa! Quando aciono os freios, eu começo a ter aceleração negativa, de modo que a velocidade decresce, obviamente. Considere que a trajetória do automóvel é retilínea em 2 trechos e que ambos sejam estradas sem aclives ou declives. Assim, podemos afirmar que o vetor aceleração, amigos, o vetor aceleração ele vai ter mesma direção, porque ele continua indo. A direção é a mesma. Porém, no momento que eu aciono os freios, eu vou inverter esse vetor. O sentido vai ser o contrário. Mesma direção e sentido oposto. A minha resposta na questão 7 seria a letra B. E para fechar, um professor formulou uma questão para seus alunos. Uma motocicleta pode ter uma velocidade apontando para o sul e simultaneamente ter a sua aceleração apontada para o norte? Bom, como é sabido, o vetor velocidade terá sempre a mesma direção e sentido do movimento. Portanto, no caso da questão, para o sul. O vetor aceleração, para obter a mesma direção do vetor velocidade, necessita de quê? De um movimento retilíneo e acelerado, no exemplo analisado para o sul, ou um movimento retilíneo retardado, no exemplo analisado se fosse para o norte. Consequentemente, a nossa resposta vai ser a letra B. Sim, quando a motocicleta move-se para o sul, enquanto freia, aceleração negativa, de modo a diminuir a sua velocidade. Um grande abraço, estou morrendo de saudade.